Olá, bem-vindo ao Código Fluente e a mais uma aula do tutorial da construção de um sistema de autenticação de usuário, registro e login de usuário, construído com Fiber, MySQL, o banco de dados, Fiber operando no back-end e React no front-end. A gente está na segunda parte do tutorial, que é a construção do front-end em React. Inclusive, essa parte do React, as aulas dessa segunda parte, eu estou disponibilizando além do tutorial de Fiber, se você clicar aqui, elas vão estar aqui, ó, elas vão estar aqui. E como a gente está na parte do React, eu estou colocando aqui também, ó. Então beleza, vamos para a aula. Então nessa aula a gente vai completar o formulário de login, vamos criar algumas variáveis para gerenciar os estados dos inputs do formulário. Essas variáveis são e-mail, a gente vai criar o método setEmail, que é para setar esse e-mail, que inicialmente vai estar com estado aqui, a gente está usando o useState do React para setar uma string vazia, o estado inicial desse e-mail. Mesma coisa aqui para o password, a gente vai criar a função setPassword, o redirect e o setRedirect, que vai trocar o valor que inicialmente está como false para true e vice-versa. A gente também tem a função submit, que na hora que a gente clicar para fazer o login, ela envia esse formulário preenchido com o e-mail e password. E aqui, ó, tem explicação. Const submit, declaração da constante submit, que contém uma função. O async é synthetic event. O async indica que a função é assíncrona, permitindo o uso do await dentro dela. Aqui, ó, na linha do Axios. O é o objeto do evento, esse cara aqui que ele recebe. Synthetic event é um tipo do TypeScript que representa um evento sintético em React, ou seja, uma abstração dos eventos do DOM. Ele serve para normalizar eventos como um change, um click. Ele deixa compatível entre os diferentes navegadores. Então, a forma dele normalizar esses eventos entre os diferentes navegadores. Então, o React ele envolve esses eventos nesse synthetic event, uma abstração dos eventos do DOM. O React ele envolve para garantir essa compatibilidade. Aí depois aqui o Prevent Default evita o comportamento padrão do evento, que seria que na hora que você clica no botão Submit, o comportamento padrão é recarregar essa página como um todo. E a ideia do React é construir aplicações SPA, Single Page Applications, onde você não precisa recarregar toda a página quando alguma coisa muda. Então, ao invés de recarregar a página toda, você atualiza só um campo, só uma parte, enfim. Esse é que é o grande barato do React. Aqui a chamada da API no endpoint de login, A gente está passando aqui a URL em hardcode. Depois a gente vai refatorar e vai melhorar isso. E aqui a gente está passando os dados do formulário que o usuário preencheu e usando a função setRedirect, que a gente definiu aqui, que é ela que vai ser responsável por mudar o estado aqui do redirect. Então ela inicialmente estava como false, e aqui depois que logou a gente colocou o setRedirect, usando o setRedirect. Agora o redirect está como true, essa variável aqui redirect, que inicialmente estava como false. A propriedade onChange em um elemento de entrada de formulário, input, no React, é um manipulador de eventos que é acionado sempre que o valor do campo de entrada é alterado pelo usuário. Aqui está o que acontece em cada um dos onChanges.
A gente tem um para o e-mail e um para o password. Quando o valor do campo de entrada do e-mail é alterado, essa função anônima é chamada, ela captura o evento e então, tem dois E's aqui, eu vou mudar depois, chama a função setEmail, passando o valor atual do campo de entrada, que é acessado por e.target.value. Isso atualiza o estado e-mail com o novo valor que o usuário digitou, né? Então ela atualiza esse estado que foi definido aqui como string vazia, tá vendo? Com o que o cara, né, o usuário digitou lá no campo. E o campo aqui do password é a mesma coisa. Essas funções setEmail e setPassword são funções que são usadas para atualizar o estado de e-mail e password, como eu já falei, respectivamente no componente. Quando esses estados são atualizados, o componente é re-renderizado com os novos valores. Isso é parte do que torna os formulários em React controlados, onde o estado do componente está em sincronia com os campos de entrada do formulário. Então aqui estão as modificações. A gente vai inicialmente fazer isso e fazer um teste. Então só para lembrar, são dois projetos, né? Um Fiber com MySQL. Fiber é um framework para programação web em Golang, que está operando o nosso banco de dados MySQL. Estou rodando aqui localmente. O MySQL, estou até com ele aberto aqui. Está aqui, ó. Tem um select all, que os usuários cadastrados. Então a gente tem a parte do front-end, que a gente está fazendo em React. E a gente tem o back-end, né, que eu vou rodar ele primeiro. A gente está usando o R para o hot reload da aplicação. Deixar inicializando aqui. Enquanto isso a gente cria a branch da aula. Aí, então a aula passada foi essa do register. Então, ó, git checkout -b, porque eu quero criar e já entrar nela em seguida. 05, eu vou chamar de login. A gente vai completar o form de login. E aqui a gente pode rodar da npm start, deixar iniciando. Ela vai reclamar da porta, porque vai querer iniciar na porta 3000, mas o Fiber já está rodando na 3000, né, o back-end. Eu acabei de iniciar. Aqui, ó. Está rodando na 3000 o back-end, o Fiber. Que ele está perguntando. Você quer rodar em outra porta? Eu vou dar um Y. Ele vai rodar na 3001. Está aqui o projeto rodando. Esse aqui, you are not logged in. Se você for ver aqui, ó, na home. Cadê? Aqui, ó, home, pages, home. You are not logged in. A gente está colocando aqui escrito no H1, em hardcode, né? E esse é o arquivo que a gente vai mexer. Tá. Então, vou fazer por partes. Então a gente vai acrescentar esses imports aqui. Copiar esses outros dois aqui, Ctrl C. Que eu vou copiar logo tudo aqui. Tava copiando por partes, mas pô, vai ficar muito fragmentado. Vou copiar tudo. Salvou. Então, ó, aqui são as variáveis para a gente controlar os estados, né, dos inputs do e-mail, password e o redirect. Porque na hora que ele fizer o login, ele dá um redirect como true. E aqui nesse if, ó, if redirect, ele joga a gente para home, né? Aqui os onChanges, chamando a função, ó, setEmail, setPassword, que a gente definiu aqui. Opa, aqui, ó, setEmail, setPassword. E é isso, vamos testar então
Talvez fosse bom colocar aqui um console log aqui, porque senão a gente vai ficar sem nenhuma resposta de que foi logado com sucesso. Só para botei logged. Vamos testar. Aqui a gente vai acessar a página de login. Só clicar aqui em login. Vamos logar com o usuário que eu cadastrei como A e password também. Olha lá, ele jogou a gente para home, então deu certo. E ó, aqui ó, a mensagem do console logged. Na próxima aula a gente vai imprimir uma mensagem diferente na hora que o usuário logar. Então, aqui na home, a gente vai dar uma refatorada para pegar esse usuário, saber se ele está logado ou não e imprimir a mensagem. Se ele não está logado, you are not logged in, ou se você estiver logado, você logou com sucesso, enfim, alguma coisa do gênero. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora é refatorar esse código. Vamos fazer mais uma coisa antes de encerrar. Como eu falei, a gente vai refatorar a função submit e a gente vai criar esses arquivos aqui para as variáveis de ambiente, né? Ao invés de usar, né, como a gente estava usando assim, hardcode, http localhost 3000 aqui, ó, a gente vai pegar desses arquivos de variáveis de ambiente. Então a gente vai criar dois, né? Esse aqui, o .env.local para o ambiente de desenvolvimento local e o .env.production. Então no local a gente vai colocar esse conteúdo e no production esse daqui. O production na verdade a gente não vai utilizar, né? Vai ficar só como exemplo. Só na hora que você for fazer o deploy, né? E aí você vai precisar disso daqui, ou também pode setar essas variáveis no próprio serviço lá no seu servidor, né? Fora isso, fora esses arquivos aqui, a gente vai fazer essa refatoração aqui, criando esse try catch aqui dentro da função submit. Aqui a gente vai pegar aqui, ó, via variável de ambiente, a URL. Ó, isso daqui é porque é o seguinte, ó, tá vendo que aqui tá hardcode. Caso ele não consiga pegar a URL do arquivo .env, ele vai pegar dessa forma mesmo aqui, hardcode, e vai atribuir essa variável API URL. Né? É isso. Aqui tem a explicação da refatoração, eu vou ler antes da gente colocar lá e fazer o teste de novo e ver se tudo está funcionando igual. Então, ó, a refatoração apresenta várias melhorias e práticas recomendadas sobre a implementação original, que foi aquela primeira que a gente fez, essa que a gente acabou de testar. Então vamos detalhar as mudanças e o impacto de cada uma. Uso de variável de ambiente para URL da API, isso que eu estava falando. A gente vai pegar a URL, né, dessa forma aqui, process.env, e o nome da variável de ambiente que foi definida aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, no local e no production também. Então, para definir a URL base da API. Isso aumenta a flexibilidade e a segurança do código, permitindo que a URL base da API seja facilmente alterada sem a necessidade de modificar o código-fonte, o que é particularmente útil para diferenciar ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Se a variável de ambiente não estiver definida, o código usa essa string aqui, ó, http localhost 3000, ou seja, ela acaba usando o hardcode caso falhe o process.env, né, caso ele não ache esse arquivo. Então o código usa essa string aqui caso dê algum problema com a variável de ambiente, caso ele não encontre, caso não esteja definida,
né, como fallback, garantindo que o sistema continue a funcionar mesmo sem configuração explícita. E tem a parte de tratamento de erros com o try-catch. A inclusão de um bloco try-catch aprimora o manejo de erros ao realizar a requisição HTTP. Isso significa que qualquer erro que ocorra durante a chamada à API, por exemplo, problemas de rede, erros de servidor, etc., pode ser capturado e tratado de forma adequada, reduzindo a possibilidade de a aplicação falhar inesperadamente. Verificação da resposta da API. A refatoração inclui uma verificação explícita do status da resposta. Ele verifica se o status for igual a 200. Essa prática permite tratar diferentes cenários de resposta da API de maneira específica, como diferenciar entre um login bem-sucedido, credenciais inválidas ou outros erros que a API possa retornar. Isso proporciona uma experiência de usuário mais rica e informativa. Além disso, abre a possibilidade de implementar feedback específico para o usuário em caso de falha no login, melhorando a usabilidade da aplicação. Simplificação da passagem de dados. O código refatorado utiliza uma forma simplificada para passar os dados para a função POST do Axios, aproveitando o recurso de propriedades de objeto de nomes iguais em ECMAScript 6. Se o nome da propriedade e o nome da variável são iguais, pode-se omitir o valor. E aí, ao invés de passar e-mail, e-mail, password, password, a gente passa só aqui, ó, dessa forma, né? Ao invés de passar desse jeito aqui, ó, basta passar assim. Feedback de erro no console. Enquanto a implementação original simplesmente redirecionava após a chamada de API sem verificar o resultado, a refatoração propõe registrar erros no console e sugere a possibilidade de definir estados de erro para informar ao usuário. Embora mostrar erros diretamente no console seja mais uma ferramenta de desenvolvimento que uma solução de UI para o usuário final, a menção de definir estados de erro é uma prática recomendada para fornecer feedback adequado ao usuário em caso de falhas. Isso aqui eu acho que não precisa, vou tirar isso daqui. Isso aqui não tem nada a ver. Ficou sobrando. Eu dei um commit aqui nesse outro terminal aqui, né? Coloquei simple submit function para a gente começar a alterar a nossa função submit dessa nova forma. Então eu vou logo alterar ela, copiar toda, ela começa aqui. Submit, deixa eu só dar um enter aqui para separar ela, vou limar ela, vou substituir para ela ficar dessa forma. Só que os comentários estão em português, porque eu estou pondo em português lá no post, mas eu vou trocar aqui para inglês. Então beleza, a gente já pode testar. Aliás, antes a gente vai criar as variáveis, né, de aqueles arquivos que vão guardar as variáveis de ambiente aqui da aplicação, para a gente poder pegar dessa forma aqui, ó, da linha 14. Eu voltei aqui no post. Aqui no post eu vou deixar os comentários em português mesmo, tá? Então a gente vai criar esse arquivo. Então aqui na raiz aqui do projeto, né? Vou criar aqui mais esse aqui. E vou criar um outro, esse cara daqui. Opa, calma aí. Beleza. Então, .env.local, .env.production. No local a gente vai colocar isso daqui. E o production. Pode fechar. Vamos testar então. Nenhum erro aqui, tá rodando perfeito. Eu vou dar um... Deixa eu ver, acho que eu não botei console log. Só pra gente saber que deu certo o login. Vamos colocar isso aqui, ó, dentro desse if aqui. Logged. Eu vou dar aqui login
Vou logar com o mesmo usuário. Deixa eu dar um F12 aqui pra gente ver o console log. Deixa eu baixar aqui. Ó, logged. Então tá dando certo. Na próxima aula a gente vai, tá vendo que ele tá vindo aqui, ó, para home, né? Ele tá redirecionando certinho, mas na home isso aqui tá escrito em hardcode. Então na próxima aula a gente vai tratar isso nesse arquivo aqui, ó, home, né? A gente vai verificar se ele tá logado ou não aqui dentro e imprimir a mensagem dizendo que ele está logado, ou se der algum erro que ele não está logado, que deu algum erro, né? Algo do gênero. E é isso, por essa aula é só. Fico por aqui. Se tiverem curtido, divulguem nas redes sociais de vocês, com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, sigam o Código Fluente aqui nas redes sociais, façam doações através desse QR Code, e aqui embaixo também tem um link para doações. Valeu, obrigado e até a próxima.